E eu queria te agradecer por esse momento aqui, né? Super especial. Já estou acostumada, estamos acostumados a falar em público, a fazer palestras e a falar por aí, mas é a primeira vez que eu faço uma live. Estou aqui aprendendo a fazer junto com vocês. Muito feliz de compartilhar, principalmente por causa do mês de março, que é o mês simbólico para a gente, né? Que é o mês da mulher. E, apesar das agendas conturbadas, eu sempre me esforço muito para ocupar os espaços quando eles aparecem, porque a importância da representatividade para a gente, né? Eu, ao longo da minha carreira, tive muita dificuldade de enxergar líderes mulheres que eu pudesse me pautar e fazer de referência. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu ocupo mesmo o espaço, eu abro a agenda aqui e gosto de compartilhar, porque eu sei da importância e gosto de me conectar com mais mulheres também, porque eu sempre aprendo. Então, Israel, muito obrigada, é um privilégio. José Almondes, para quem não sabe, tem essa também, né, Israel? Não é bem Israel o nome dele. Depois vocês dão uma procurada lá, José Israel Almondes, como eu gosto de chamar ele, principalmente quando a gente ia se cobrar, né, José? Fazia mais sentido, porque ele já sabia que tinha que fazer rápido. E como foi legal, né? A gente vai falar aqui de liderança. Vou compartilhar um material com vocês aqui já, vou abrir um espaço para perguntas em breve, então, se forem surgindo perguntas aqui ao longo da apresentação, anotem. Por uma questão de organização, a gente vai ter um momento específico para isso, mas como que é legal, a gente viveu dias difíceis, né, Israel, em Carajás, compartilhamos aí o parazão de Deus, como a gente gosta de chamar carinhosamente, e como a gente conseguiu fazer isso de forma leve, né, que os desafios aí, eles são superados quando a gente consegue ter protagonismo, fazer boas conexões e quando a gente tem segurança do que a gente está fazendo. Não importa o desafio que a gente passa, a gente consegue superá-lo. Vou compartilhar aqui com vocês um material. Vou me apresentar, abrir. Cuidado com o que eu posso compartilhar, né, Israel? Não sei o que pode vir aqui. Cuidado. Só um minuto. A hora que vocês estiverem vendo minha tela, por favor, sinalizem. Estão vendo? Estamos vendo a tela. Meu bro, só tira a tua apresentação para poder lá. Foi derrubada? Agora, verdade. Tirei aqui a apresentação, Vivian. Tenta novamente aí, eu estava projetando ainda. Boa, garoto. Vamos lá. Me digam agora se vocês estão vendo. Ainda não. Rapaz. Ainda não. Israel, me conta aqui como é que tá a vida nova aí. Você assumiu um novo desafio esses dias? Já tirou o escorpião do bolso? Estamos em processo aí. Olha a pergunta que a Vivian me faz, gente. Ela me bota no fogo, fala que eu sou pão duro, que meu nome é José. Rapaz, a possibilidade de fazer diferente. Já, inclusive, paguei até um café da manhã de boas-vindas, tá, Rodrigo? Eu tô te vendo aqui na tela, paguei um café de boas-vindas pro meu time novo, né? O time é um pouco menor, graças a Deus, deu tudo certo, né? Dentro do orçamento. Tem alguém do seu time aí? Se tiver alguém do time do Israel, por favor. Sinaliza aí. Gente, tem 80 pessoas aqui na live. Que maravilha, gente. E essa é uma live, gente, vai ter um momento participativa, tá? Né, Vivian? Vai ter um momento aqui de perguntas e respostas, peito aberto, mas o que pode acontecer, gente, não sei, então igual o Ronaldinho Gaúcho, prefiro não responder, mas nós vamos responder aqui de peito aberto, o que tiver de perguntas aí. Pronto, Vivian. Estamos vendo tua tela, tá? Tá no e-mail. Boa. Saiu do e-mail? Ainda tá no e-mail, né, gente? Para mim tá no e-mail, tá no Gmail ainda, tá? Cuidado com o que vocês estão vendo, então. Peraí, deixa eu derrubar vocês. Fecha aí. Gente, e aproveitar, durante aqui nosso bate-papo, Rodolfo, abre lá o grupo para a gente deixar todo mundo falando, né? A ideia durante esse período é para não ficar
era para não ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, não que isso seja ruim, mas às vezes, né, com tantos grupos que a gente tem, ali é um grupo de lembrete. Mas a gente quer oportunizar, agora durante o nosso bate-papo, para todo mundo poder escrever lá no grupo, tirar foto, tirar print, se fez alguma coisa que fez sentido, né, projeta, compartilha no Instagram, compartilha em algum lugar. Então a gente vai abrir o grupo lá para vocês interagirem lá, tá bom? Agora sim, Vivian, Agora estamos deu vendo. certo. Agora vai. Tá com problema de sinal de internet, acredita? Olha só, isso acontece ao vivo mesmo. Bora lá, galera. Vou compartilhar aqui, primeiro para vocês me conhecerem um pouco, né? Israel já deu algumas referências aí, referências exacerbadas, né, Israel, como é de costume. Ele sobe muito a régua, mas acho que a gente, ao longo da nossa trajetória, vai aprendendo e compartilhando, né? Então, eu sou a Vivian, sou gestora e líder aí há mais de 12 anos, especialista em manutenção de equipamentos industriais, especificamente. Eu falo muito pouco do meu currículo, tá, turma? Porque eu acho que isso significa muito pouco na nossa trajetória. As nossas experiências, o que a gente passa e como a gente passa, contam muito mais do que os nossos diplomas, né? E o que a gente estudou. São importantes também, mas a experiência, ela conta muito mais. Então, passei aí pelo setor de construção civil, shopping, hotelaria, hospital, mineração, agora estou no setor de celulose, mais especificamente aí em equipamentos florestais, plantando eucalipto, renovando a vida. Eu fui líder aí de mais de 240 pessoas, gestão de mais de 180 milhões por ano, trazendo isso aqui para vocês terem um pouco da importância da trajetória e trazer um pouco mais de propriedade também, porque a gente vai compartilhar aqui diante dos desafios. E uma coisa que vocês vão perceber que não importa a trajetória do líder, os nossos desafios, eles são muito, muito similares, independente do momento de carreira que a gente está. E eu coloco aqui que eu tenho um orgulho enorme da minha passagem do Pará, né, que é líder fundadora do Núcleo Mulheres do Brasil, em Paropebas, faz parte do meu propósito de vida. Tem algumas parceiras aí do grupo que estão na live, já vi, sejam bem-vindas, estou feliz de ter vocês aqui com a gente. Meu propósito de vida é usar os privilégios que eu tive ao longo da minha trajetória aí para ampliar o espaço das mulheres, para que elas sejam mais livres. E quando eu digo mais livres, é para que elas possam terem o poder de decisão e possam estar exatamente onde elas querem estar, seja qual for a decisão, sem nenhuma imposição, porque a gente tem várias formas de existir e a nossa nunca é a única possível. E a gente vai falar de diversidade aqui dentro do nosso contexto. Trouxe um pouquinho aí da importância do mês da mulher, né? Então, ao longo da minha narrativa aqui, eu vou trazendo também alguns contextos de aprendizado e de algumas coisas que eu acredito que podem contribuir aí com vocês. E aí, falando um pouquinho da minha forma de liderar, eu acho que isso é muito mais importante do que o back, do que os estudos, enfim, do que a teoria. Eu sou uma pessoa que eu aprendi e gosto muito de resolver problemas complexos de forma simples e eficaz. Acho que a simplicidade é o último grau da sofisticação, né? A gente vem de um universo que as pessoas tentam complicar e a gente tem feito atualmente o movimento contrário de simplificar. A gente vê muito mais eficiência nessa metodologia, eu acredito muito nisso. Eu gosto de criar oportunidades e ampliar espaços para todo mundo, mas especialmente para mulheres, porque é uma missão de vida que eu tenho aqui. Eu gosto de desenvolver equipes de alta performance, impulsionar as pessoas pelo potencial de cada indivíduo, e a gente vai falar um pouco de essência e de indivíduo, né? Não sei se vocês sabem da origem da palavra do indivíduo, mas vem de sermos indivisíveis. E a gente fala muito sobre quem é a Vivian no profissional, quem é a Vivian do lado pessoal, isso não existe mais. Nós somos uma pessoa só. Eu chego no meu trabalho inteira e eu chego em casa inteira também, com os meus problemas do trabalho em casa e chego no trabalho com os meus problemas pessoais. Então, eu acho que é isso que faz a gente diverso, que faz a gente potente e que aumenta o nosso repertório, exatamente as diversidades e as nossas diferenças aí, que fazem com que a gente construa soluções mais sólidas a partir de pontos de vista diferentes. Sou uma super embaixadora da liderança do futuro, pautada na inovação e na empatia, né? A liderança do futuro, ela olha muito mais para soft skills do que para hard skills. Acho que estamos aqui provavelmente entre líderes, mas são as nossas habilidades interpessoais, elas contam muito mais do que as nossas habilidades técnicas, não só no nosso desenvolvimento, mas na solução de problemas. A gente não consegue mais resolver problemas, a gente tem uma diferença, né, entre problemas complicados e problemas complexos.
Os problemas complicados a gente consegue resolver com técnica, os problemas complexos, eles envolvem N variáveis e a gente precisa escolher quais variáveis a gente vai priorizar para conseguir resolvê-los. E isso conecta muito com a liderança do futuro, porque dentro dessa complexidade a gente tem as pessoas. E falando de pessoas, né, e de futuro, toda vez que eu me deparo olhando para o futuro, eu penso, o que a gente pode garantir que não vai mudar no futuro? É uma pergunta, né, assim, que fica divagando na minha cabeça aqui. O que a gente tem certeza? E quando para pensar, principalmente no meio corporativo, olhando para o futuro, a única certeza que a gente tem é que vai ter gente. São as pessoas. O nosso invariável do futuro é ter gente. Se a gente não souber lidar com pessoas, a gente está fadado ao fracasso. Então, cada dia é mais importante que a gente conheça comportamentos, a gente se conheça e a gente consiga usar isso ao nosso favor. Então, apaixonada aí por transformar a realidade e promover a inclusão, vocês vão ver aí ao longo da minha trajetória. Vou deixando algumas coisas no ar, até para vocês terem pergunta para fazer, né? Senão vai ficar chato, não vou contar tudo. E aí tem uma frase que me acompanha, que eu gosto muito, é que as pessoas são a grande revolução. E eu, de fato, acredito nisso. Não existe estratégia que vença as pessoas. Não adianta a gente fazer uma estratégia impecável se a gente não tiver um time conectado, se as pessoas não estiverem felizes trabalhando com a gente, se as pessoas não estiverem engajadas e unidas no mesmo propósito. Não tem estratégia que aguente um time desmotivado, uma liderança dura e uma liderança que não é humana e que não olha para o futuro. Então, esse é o primeiro compartilhamento. E aí, dentro desse contexto, né, eu estou trazendo várias... Eu sou cheia de frases, tá, gente? Eu sou uma pessoa que lê muito. Eu tenho um monte de frases aqui. Inclusive, eu uso muito delas a meu favor, porque eu costumo justificar algumas coisas com frases filosóficas e aí eu saio bem. Essa é uma característica minha. Não sei se alguém... Aí já vou citando alguns livros aqui ao longo do nosso bate-papo, mas tem um livro que é super comum, esqueci de te zoar, Israel, nessa. Mas tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Não estou fazendo propaganda, tá? Eu nem conheço o Gary, que é o escritor. Ele podia me notar, inclusive. Mas ele esqueceu de uma linguagem do amor, que é o deboche requintado. É a forma que eu demonstro meu amor. É zoando as pessoas. Então, então, meu querido, olha só, sinta-se lisonjeado. Todos esses anos te zoando, tinha um bom motivo. Eu vou contar para ele pode colocar lá a 6ª Linguagem do Amor, a 5ª série, que é a forma que eu me comunico. E aí, dentro desse contexto, né, por que eu estou falando isso? Que é uma das grandes potências que eu descobri para liderar, né, e tem vários insights que eu vou compartilhar com vocês, mas é poder fazer isso de forma inteira, sem precisar de me reduzir para caber em espaços que não são meus. E aí, quando a gente fala de liderança feminina, a gente tenta replicar padrões o tempo todo e a gente não tem representatividade. E é muito duro, porque a gente vai se enquadrando e se colocando num espaço que faz com que a gente performe pior. E a gente não leva em consideração o peso disso, de não ter representatividade, de não ter referência e de precisar de se moldar nesse ambiente, né? Então, muitas vezes, eu precisei de me reduzir para me enquadrar em um determinado ambiente sem entender que a minha maior potência era, de fato, o diferencial. Era a 5ª série, não é só isso, né? Mas, de fato, é a nossa essência transbordando na liderança. Então, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Para a gente não se reduzir e para fazer isso de forma estratégica também, né? Não é um convite aqui a fazer o que quiser dentro das corporações, porque a gente tem regra e a gente precisa de cumpri-las, mas para a gente conseguir usar isso a nosso favor com toda a nossa potência, né? Então, por muito tempo, e eu vou compartilhar uma história aqui com vocês, eu já fui barrada, não vou falar nome, tá, gente? Vou preservar aqui empresas, pessoas e tudo mais, mas já fui barrada na porta de uma empresa, uma vez, por causa de uma calça, que não tinha nada na minha percepção, até hoje, né? Se tinha alguma coisa de errado com a minha calça, até agora eu não descobri. Mas fui barrada porque eu estava com uma calça e me disseram que eu não podia entrar por questão de segurança. Olha o impacto disso na vida de alguém, né, que está chegando. Se eu tivesse num momento um pouco mais inseguro, talvez eu não tivesse performado bem naquele dia, ou talvez eu nem estivesse nessa empresa mais. Então, a gente passa por algumas coisas que são diferentes do público masculino, que acabam afetando a nossa performance. E aí, quando eu falo isso, eu falo porque a gente precisa de resultados. E a gente não pode reduzir o impacto dessas subjetividades que mudam a gente no dia a dia.
Então, eu queria compartilhar isso com vocês, e aí a gente começa a se questionar, né? Pô, tô com a roupa certa? Não tô? Vou ser julgada por isso? Não vou? Sou descontraída demais? Sou quinta série demais? Isso vai tirar minha competência? As pessoas vão me enxergar de outra forma porque eu tenho esse jeito irreverente? E aí eu fui aprendendo que não, que dá para a gente ser a gente mesmo, e dá para a gente ter competência, dá para a gente ocupar espaço, dá para a gente ter voz, e dá para a gente se empoderar do que a gente acredita, né? Então, fui construindo ao longo da minha trajetória quem eu sou hoje, né? E o meu último desafio, que foi no Pará, foi o primeiro lugar que eu consegui liderar com toda a minha essência. E foi um período super importante para mim. E aí, Israel, você foi um grande parceiro, né? Nós não combinamos, Israel nem fez apresentação, tá, gente? Israel foi um grande parceiro nessa jornada, que para a gente fazer isso, a gente tem que ter aliados. E a importância dessas pessoas, né? Na hora da gente pisar em espaços que ainda são inseguros para a gente. E todo mundo tem inseguranças, independente do nível de liderança, da trajetória, da carreira. Enfim, acho que as mulheres têm um pouco mais. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar sobre a síndrome da impostora. A gente é assolada por isso, nunca é suficiente, sempre falta alguma coisa, muito por causa da forma que a gente foi construída. A mulher tem pouco direito de errar, precisa estar perfeita, tem que estar com a unha feita, tem que estar com o cabelo bom, enfim, tem que tudo. E é muita preocupação, além dos resultados que precisam ser entregues. Essas são preocupações que de fato, tiram o nosso foco, né, e reduzem toda a nossa potência do que pode ser entregue dentro das corporações, né? Então, acho que é o primeiro ponto. Eu coloquei a frase, é outra frase que eu gosto muito. Nem todas eu consigo referenciar, tá, gente? Porque minha memória é uma vaga lembrança, mas eu vou trazendo aqui, são repertórios construídos ao longo da vida. Esteja disposto ao incomum. Não é porque você não está vendo ninguém fazendo que você não pode fazer diferente. Então, esteja disposto a desbravar, né, disposta a desbravar novos caminhos, a construir o que vocês acreditam que é importante e fazer o futuro que a gente, de fato, acredita sem precisar de ter um ambiente favorável para isso, que a gente construa os ambientes favoráveis para isso, a gente tem essa potência e é uma questão de experimento, né? E aí, quando eu falo de experimento, eu trouxe outra frase aqui que essa é minha de verdade, né? Que experimentar o novo nos impulsiona para a zona de desconforto. E criar o hábito de desafiar, da gente se desafiar, potencializa a nossa evolução de forma estratégica e transformadora, treinando e expandindo o nosso modelo mental. Por quê? A gente tem muito medo de entrar na zona de desconforto, porque é inseguro mesmo, porque a gente está mexendo com as nossas fragilidades, porque a gente está saindo do que a gente sabe fazer, e geralmente quando a gente vai para a zona de desconforto, a gente erra. E a gente tem um medo danado de errar, e eu não sei por que a gente é assolado por esse medo de errar, porque só erra quem faz. Né? O único jeito que a gente tem de não errar é não fazer. Então, a gente tem que desconstruir um pouco esse modelo mental. E eu tenho alguns hábitos que me ajudam nessa construção de experimento. Quem me conhece um pouco mais de perto, né? O meu hábito de me colocar na zona de desconforto, ele está ligado aos esportes. Eu faço todos os esportes que vocês imaginarem. Todos eles mal feitos. Eu não sou boa em absolutamente nenhum deles, mas eu gosto de experimentar. Então, quando eu me coloco nessas situações, eu me coloco também num lugar, em uma posição de aprendiz e de humildade, para reconhecer que a gente sempre pode aprender alguma coisa nova, né? E alguns eu me dedico, tá? Eu me dedico de fato e não consigo. Então, essa é uma forma que eu treino o meu modelo mental, tem me feito muito bem ao longo da trajetória, e cada um pode encontrar a sua forma de fazer isso, né? Não precisa de ser multiesportista de lanterna, tá sempre por último igual eu, não precisa se humilhar em público igual eu faço, mas vocês podem aí encontrar as formas de treinar o modelo mental de vocês, se colocarem na zona de desconforto. E aí, dentro desse contexto, né, de experimentar, de encontrar nossa essência, de podermos sermos mais fortes dentro da liderança, que existe um peso, que inclusive é o tema dessa live, né? O peso de liderar, que é a responsabilidade ética que a gente tem pelas pessoas, principalmente quando a gente tem grandes times, o isolamento e a pressão, quanto mais a gente vai evoluindo na carreira, mais solitária é a liderança, a gente vai tomando decisões mais solitárias, a gente tem menos pessoas por perto,
né, e compartilhando um pouco da nossa história, né, Israel liderava um grande time, eu também liderava um grande time, e a gente se encontrava quase nunca. Quando a gente se encontrava em reuniões de performance, que ele precisava de prestar conta, e eu também. E ainda que a gente tivesse alguma conexão, faltava tempo para que a gente evoluísse aí e conseguisse compartilhar os desafios do dia a dia. Então, a importância da gente se conhecer, a importância da gente saber da nossa essência, para que a gente consiga lidar com todas as pressões que são postas, que são do nosso cargo mesmo, de forma estável. Porque se eu não sou uma líder estável, eu passo isso para o meu time. Eu desestabilizo, né, de forma colossal todo mundo que está ali comigo, tentando construir um bom resultado. O exemplo é a influência, a gente está o tempo todo sendo observado, as nossas falas têm uma reverberação muito grande e a gente tem que ter responsabilidade a partir do que a gente fala. Eu me lembro de vários casos, e aí compartilhando com vocês um pouco da vulnerabilidade, né, de liderar grandes times, mas de pessoas que chegaram para mim e falaram alguma coisa que eu disse e eu não lembrava, porque foi uma conversa de corredor, e aquilo foi uma coisa que impactou muito a vida de uma pessoa. E, de fato, quando a pessoa traz, eu vejo que é uma opinião minha, que é uma coisa que eu falaria, que eu poderia falar de novo, independente da situação, mas a gente não sabe o impacto que a gente causa nas pessoas, a gente não tem dimensão disso. Então, ter responsabilidade com o que a gente fala, com a forma que a gente se comporta e com respeito nas relações, também é um peso que a gente carrega, de precisar de ficar se policiando e se moldando. Por isso que a essência é importante. A gente estar numa empresa que tem um valor parecido com o nosso e que a gente acredita e que a gente possa liderar a nossa essência, a gente não precisa de ficar o tempo todo se regrando. Então, essa é uma outra dica. Tomada de decisões difíceis faz parte de quem lidera. Toda hora a gente tem que tomar alguma decisão difícil, e essas decisões, elas impactam não só o resultado do negócio, mas, por vezes, a vida das pessoas. A gente muda de estratégia, a gente faz, a gente refaz, a gente muda o desenho organizacional. Isso tudo tem impacto na vida das pessoas. E o equilíbrio entre autoridade e empatia, eu descobri ao longo da trajetória, tendo boas referências aí, que a gente consegue, sim, ter uma liderança humana e uma liderança focada em resultados. Por muito tempo eu acreditei que não era possível, né? Que para você ter bons resultados e resultados rápidos, você precisava ser duro, precisava de exercer a autoridade o tempo todo, e não é isso, né? Esse não é o caminho, ainda mais quando a gente fala de liderança do futuro. E aí o segredo, né, para a gente conseguir fazer com que essa balança se equilibre e que o lado pesado não fique muito mais forte, é que a gente, de fato, conheça a nossa verdadeira essência, que a gente tenha autoconhecimento e que a gente tenha propósito nas coisas que a gente faz, né? Essa é uma outra coisa que eu aprendi também. A gente vai se direcionando ao longo da carreira e o cargo, salário, eles perdem a importância, né? Não estou dizendo que não são importantes, mas na escala de importância e de prioridade, eles se reduzem. Porque o mais importante é a gente conseguir, de fato, trazer propósito para o que a gente faz. Senão fica muito pesado, não compensa liderar. Se a gente não for olhar quais são os impactos e o que a gente está conseguindo transformar no nosso ambiente. E aí, eu trouxe mais uma frase, né? Eu chego das frases aqui, de um filósofo francês. E aí eu trouxe um chat GPT, uma pessoa especialista em francês aqui para me ajudar a ler essa frase. Eu sei a tradução, mas eu fiz questão de trazer a original. Aí meu chat GPT chama Ludmila Silva, para quem não sabe. Ludy compartilha comigo aí algumas aulas, né, onde a gente faz. Olha o que ela faz, sabe o que ela faz comigo? A primeira coisa que eu quero saber é se tem alguém que fala francês, porque se não souber eu posso falar qualquer coisa, né? Me vira gata, que é freestyle, eu chamo mesmo, é só abrir a câmera que eu chamo. Quem mais quiser conhecer aí, é só abrir a câmera, se eu ver, já era. Eu sou fã dessa frase também, então é para eu falar em francês, você vai falar em português, né? Manda bala. Oi, gente, que pressão. Vamos lá. Tout jugement est une confession. Olha que tradução. Chique. A tradução é todo julgamento, é uma confissão. Pronto, era só falar em português. Mas eu não podia perder a oportunidade de se colocar nessa posição de desconforto. Eu estou mudando seu modelo mental, Ludy. Obrigada. Quem quiser ser surpreendido, é só abrir a câmera aí, galera, tá tudo certo. Mas por que eu trouxe essa frase? Né? Quando a gente fala de liderar com essência, de ter autenticidade,
e de se colocar numa posição de coragem de enfrentar as coisas, a gente precisa de reduzir um pouco a opinião das pessoas e o impacto dessa opinião nas nossas vidas. E o exercício que eu sempre fiz, e não quer dizer que eu não leve a opinião das pessoas em consideração, não é isso, eu levo, eu ouço, mas eu coloco elas exatamente no lugar que elas devem estar, que é a opinião do outro. Isso não diz sobre quem eu sou, diz sobre uma opinião, um ponto de vista, e que eu preciso de ouvir. Tem uma teoria, vocês já ouviram a teoria do cavalo? Já viram? Se alguém fala, eu aqui no método freestyle mesmo, né? A teoria do cavalo é o seguinte, se alguém fala para você que você parece um cavalo, você ouve, duvida, pô, tô me vendo, eu não sou um cavalo. Se uma segunda pessoa vira para você e fala assim, olha, eu acho que, poxa, você está com um pouco de cara de cavalo aí, tem uma coisa errada. Você já começa a repensar, não, pode ser, talvez, que eu esteja com algum comportamento que me faça parecer um cavalo. Se a terceira pessoa virar para você e falar assim, pô, você está parecendo um cavalo, aí relincha de uma vez, porque não tem mais solução, é um cavalo mesmo. Você está com essa percepção muito colada da realidade. Mas brincadeiras à parte, né? Tirando a teoria do cavalo aqui, que é inventada e fundamentada, tá, gente? Não procurem referências, vocês não vão achar referência disso. Eu acho que essa questão, toda vez que eu me sinto, às vezes, insegura com algum julgamento, ou me colocando numa posição de extremo desconforto, e que eu me preocupo demais com a opinião das pessoas, além de reduzir e colocá-las no lugar correto, que é da opinião do outro, que não diz sobre quem eu sou, é lembrar que todo julgamento é uma confissão. Se está me incomodando demais, é porque aquele problema ele é meu de fato, ele não é do outro que eu estou julgando. Então, eu gosto muito dessa frase por isso, né? Então, falando de... E aí eu vou trazer para você essa construção de uma das lições, né? De tantas lições que eu já trouxe aqui, eu escolhi 3 para compartilhar com vocês de forma mais estruturada, mas foca no seu processo e nas suas potências. Reduz, não silencia a voz do que você está ouvindo, mas reduz e coloque elas nos lugares corretos, para que isso não impacte a sua evolução, o seu crescimento. Crítica sempre vai ter, faz parte do jogo, é importante que a gente ouça, é importante que a gente se reposicione a partir das críticas, que a gente saiba ouvi-las de forma madura, mas que isso não defina quem a gente é. Tem um conceito de um livro também, que é a profecia autorrealizável. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre profecias autorrealizáveis. O que é isso? Se alguém vira para mim, eu vou te usar de novo. Eu viro... Tá com a câmera aberta, tá precisando de mais gente. Fechar a câmera. Manda um chat para alguém abrir câmera aí também. Mas se eu viro para a Lud e falo assim, Lud, você é uma pessoa desrespeitosa. Eu estou dizendo isso para ela, que ela é uma pessoa desrespeitosa. A profecia autorrealizável, ela diz que a partir do meu julgamento, e se a Ludmila começa a acreditar que ela de fato é uma pessoa desrespeitosa, ela vai se organizar de forma inconsciente e ela vai começar a ser uma pessoa desrespeitosa. Isso diz respeito também a diagnósticos, né? Às vezes a pessoa tem um diagnóstico específico e ela se reduz àquele diagnóstico e ela passa a se comportar a partir dos sintomas que... E aí eu estou falando muito mais de saúde mental aqui do que de outros tipos de diagnósticos, né? Então é importante que a gente não se reduza exclusivamente àquilo. Não quer dizer que aquilo não possa acontecer, porque é ciência também. Mas que a gente é além daquilo, a gente é além do julgamento, é além de uma sentença. Então, para que a gente consiga fazer isso com clareza, autoconhecimento, não vou mais ficar falando sobre isso, a gente precisa de um repertório ampliado. O repertório ampliado, e acho que uma das coisas que transformaram a minha vida aí foi trabalhar no meu repertório. Eu leio já há muito tempo, e leio inclusive e especialmente coisas que eu não concordo, porque eu acho que para a gente construir opiniões sólidas e argumentações sólidas, a gente precisa ouvir o outro lado. Então, eu leio muito, e isso tem me ajudado. Então, o que é importante para a gente ter um repertório ampliado? A gente ter conteúdo, e aí cada um faz da melhor forma. Eu acho que os livros, eles são atemporais, são isentos aí do efeito manada que a gente vive nas redes sociais. A gente tem palestras pra caramba, tem momentos como esse aqui, que a gente faz de compartilhamento de valor, que vem a partir de experiência de outras pessoas. A gente tem podcasts que podem ajudar quem é mais do ouvir aí, que fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente pode fazer networking, aproveitar networking, que a gente tem um exemplo na Israel do nosso networking que a gente fez, e como isso tem rendido frutos, como é que a gente tem aprendido um com o outro aí ao longo dessa
dessa jornada e o aprendizado prático, né? Não adianta nada a gente ter isso tudo aqui, na hora de praticar a gente faz tudo o contrário, né? Que é mais fácil, né? Agir da forma que a gente foi construído é sempre mais fácil. Então, a gente precisa ir se policiando. Então, a grande lição é ter consciência. Gente, consciência dá trabalho, parece que é fácil, né? Mas dá muito trabalho, porque a gente precisa de enfrentar as nossas próprias sombras, né? Então, volta no autoconhecimento, volta no repertório, e a partir da consciência, coragem para ser. Não adianta também ter consciência e não ter coragem para desbravar o que a gente acredita. Aí, mais uma frase de efeito, né? Eu sou a pessoa das frases mesmo, não me importa com isso, eu acho que o que já foi criado a gente tem que repetir, não preciso ficar criando minhas próprias frases, mas tem uma da Clarice Lispector que eu gosto muito, que é depois do medo vem o mundo. O que a gente limita e onde a gente se coloca é muito da nossa cabeça. Então, expandam aí os horizontes. E aí, nesse contexto, eu queria compartilhar, eu sempre trago um pouco de teoria e vou trazendo aqui um pouco de exemplos práticos e que fizeram sentido para mim. Depois vou abrir para perguntas, vocês ficam à vontade. Mas tem o efeito Dunning-Kruger, não sei se vocês conhecem. Eu adoro ele porque o efeito Dunning-Kruger é científico e ele tem a sexta linguagem do amor que eu adoro, que é o deboche requintado. Então, o que ele diz? Ninguém tem tanta certeza quanto um completo ignorante. Quando a gente olha aqui nessa curva, né, ela está aqui no eixo horizontal, a competência, o nível de conhecimento que você tem sobre determinado assunto. Na vertical, a sua autoconfiança. Então, o que ela diz? Quanto menos você conhece, mais confiança é, mais certeza você tem. Então, duvidem das pessoas que têm certeza demais na vida, porque a vida é complexa, os assuntos são complexos, é difícil a gente esgotar um assunto em nível máximo. E aí, conforme a gente vai tomando conhecimento, a gente vai ficando inseguro, a nossa confiança ela vai diminuindo, porque a gente vê, poxa vida, tem um universo aí que eu não sei, e que eu preciso ouvir, que eu preciso me atentar, e que eu preciso entender que a minha opinião ou que a minha argumentação não é a única possível. E aí eu acho que aqui entra também, a gente está falando de diversidade, né? Mas a importância da diversidade, de a gente poder enxergar as perspectivas diferentes. Então, conforme você vai adquirindo conhecimento, sua confiança vai reduzindo, contudo, conforme você vai se aprofundando, a sua confiança ela vai se elevando de novo, porque você vai estar exatamente no lugar correto. Você vai ter consciência do que você não sabe, você tem consciência do que você sabe, você consegue se comportar de forma sensata a partir daquela argumentação ou daquela questão específica. E aí eu gosto de trazer, por exemplo, o universo do líder, né? A pessoa que é ali especialista, que tem consciência, que tem nível de conhecimento alto, que tem consciência das suas limitações e da necessidade de ouvir e de se ampliar, para mim é a pessoa que exerce a liderança do futuro, que é essa liderança empática, que é a liderança que ouve, que é a liderança que é aberta e que está disposta a errar, que está disposta a voltar atrás, enfim, eu acho que esse é o supra-sumo. Em contrapartida, a gente tem muita liderança que está ali no ignorante, cheio de certeza. E eu chamo que eu brinco que essas pessoas categorizo como líderes de crise. Você já viu que ele está sempre em crise? Toda hora tem uma grande crise para resolver. Nunca consegue sair daquele universo, nunca consegue olhar para o que é importante, está sempre com o nariz atolado no que é urgente, porque não tem consciência de como sair daquele espaço. E aí, isso penaliza o time o tempo todo, e a gente não consegue construir um ciclo virtuoso quando a gente fala de liderança. Então, esse é um outro conceito que eu acho super legal, especialmente pela quinta série, né, que eu tenho uma queda pela quinta série. Então, acho que a gente consegue categorizar as pessoas, e aí eu não estou falando aqui de julgar, mas a gente ter consciência, está falando aqui o tempo todo, né? De ter consciência de fazer diferente, e que o repertório ele traz para a gente liberdade de posicionamento. Eu só consigo me posicionar de forma diferente a partir do momento que eu sei que existem outros pontos de vista e outras argumentações possíveis. Então, qual que é a segunda lição? Né? Cuidado com a ignorância confiante. Tá sabendo demais? Fica esperto, acende uma luz. Tá tomando uma decisão que tá todo mundo concordando? Alerta vermelho, da mesma forma. Muito difícil a gente resolver problemas complexos com todo mundo convergindo. A gente precisa primeiro de divergir para depois convergir. As soluções sólidas, estáveis e que vão construir caminhos novos, se a gente não quiser sempre trilhar os mesmos caminhos, a gente vai precisar de divergir para convergir. E para a gente divergir com respeito
e de forma construtiva, a gente tem que ter muita maturidade. E aí eu volto na questão do autoconhecimento, né? É meio repetitivo, gente, mas conhecer a nossa essência e a forma que a gente se comporta, e aí eu volto no início, que eu falei da invariável do futuro, que são as pessoas. Se a gente não conhece de comportamento humano, a gente não conhece de liderança, a gente não consegue liderar grandes negócios. O quanto é fundamental a gente saber de comportamento. A gente vai deixando isso de lado o tempo todo. Se eu não entender de comportamento humano, eu não vou conseguir ser diferente. E eu não vou conseguir perceber o quanto eu estou sendo ignorante nas minhas decisões. Então, voltando aqui um pouco na curva, né, faça uma reflexão. Onde será que vocês estão nessa curva? Né? Eu faço essa reflexão com frequência, e o nosso posicionamento na curva, ele varia de acordo com o tema. Né? Por isso que é importante a gente ir fazendo essa autoavaliação, essa autorreflexão em todos os temas que a gente está inserido. E aí eu volto com a frase em português, Lud, que é a língua que eu sei falar, né? A minha língua pátria. Todo julgamento é uma confissão. Lembre-se disso nos momentos aí de insegurança. E aí, Israel, eu tenho um último insight aqui, super especial para a turma, e eu queria abrir para perguntas. Primeiro, antes da gente continuar, porque nós temos um presente no final dessa live, e eu quero deixar para fazer o fechamento depois. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser. Então, Vivian vai deixar o último eureka para pós-perguntas. Mas quem sabe a gente não descobre aí essa última eureka já perguntando. Então, gente, eu queria já franquear a palavra para vocês. Eu vi que tem algumas pessoas aqui com a mão erguida, não sei se é a mão que está erguida ou era alguma palminha, ou se realmente é a mão para fazer pergunta, o Marcel e a Eusilene. Mas eu queria já deixar para vocês aqui, gente, quem tem aqui alguma pergunta para fazer para a Vivian? Sei lá, às vezes a pergunta de como foi sair de Carajás e para tomar a decisão de um novo desafio, talvez a pergunta do maior desafio que ela enfrentou. Não vou dar mais spoilers de possíveis perguntas, mas quem quer fazer já a sua primeira pergunta aqui para a Vivian, já fique levantada a sua mão. Se você quiser falar, pode abrir o microfone. Eu acho que pode, não pode, Rodolfo, abrir o microfone e perguntar? Não sei se está liberado aqui do microfone, eu sempre fico na dúvida, mas se alguém quiser já perguntar, abra o microfone aí, ou levante a sua mão, que nós vamos franquear a palavra. Mas já tem um aqui, agora acabei de ver no chat aqui. A Marcela Deles Postes. Vivian, qual o conselho para quem trabalha em uma indústria majoritariamente ocupada por homens? Boa pergunta. Era só isso, né, agora? Só colocar na parede, né? Marcele, né, que perguntou? Isso, Marcela. Isso, Marcela, sou eu. Boa noite. Boa noite, Marcela. Cara, não tem segredo, Marcela. Eu acho que essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental para que a gente possa se posicionar de forma assertiva, né? Eu sou muito adepta da forma que tem funcionado comigo, principalmente nos ambientes majoritariamente masculinos, que é onde eu também estou inserida, é da gente encontrar quais são os nossos aliados nessa jornada. É importante a gente saber, aliados e aliadas. Quem são as pessoas que a gente pode confiar? Que é importante a gente ter sempre uma pessoa de mediador de algum conflito. Porque talvez aquele problema pode não ser tudo isso que a gente está imaginando, e é importante a gente ter um segundo ponto de vista. E se for, de fato, tudo que a gente está pensando, é tentar resolver na conversa. E aí entra muito do autoconhecimento, né, para a gente conseguir ter maturidade para ter essas conversas difíceis ao longo da nossa trajetória. O que não pode a gente deixar se prejudicar em resultado por conta disso. E aí eu volto num ponto que eu trouxe aqui na minha apresentação. A gente só tem segurança para fazer isso dentro das corporações e das empresas caso a gente esteja numa empresa que está alinhada com os nossos valores, né, e que seja defensora do que a gente acredita. Então, é extremamente importante, às vezes são decisões difíceis que a gente precisa tomar na carreira, mas é importante que a gente esteja em empresas que abarquem os mesmos valores que a gente, para que a gente possa se comportar da melhor forma, para que a gente possa transformar os ambientes que a gente está inserido. E aí, em contextos majoritariamente masculinos, não necessariamente contextos majoritariamente masculinos são contextos machistas, via de regra são, mas podem não ser, é importante que a gente seja agente de transformação, com competência,
com a nossa essência, da nossa forma, mas que a gente faça o ambiente se transformar para construir o futuro que a gente acredita. Infelizmente, não chegamos lá, né? A gente sabe que a nossa sociedade está nessa caminhada, a gente tem melhorado a cada dia, mas é importante que a gente se posicione de forma estratégica, vocal, né? E aí eu trouxe na minha fala no início que toda vez que eu tenho oportunidade de ocupar espaços enquanto líder, para falar de liderança feminina, eu ocupo. Eu faço de um jeito já no espaço na minha agenda e eu ocupo porque eu sei da importância da representatividade nessa trajetória. Busque aliados, Marcela. Obrigada, Vivian. Excelente, excelente, Vivian. Ótima resposta, me fez refletir aqui. Inclusive eu lembro, né, só complementando isso que eu vou passar para o Rodrigo, depois é a Ana Paula. Teve algum momento na nossa carreira, né, trabalhando junto, que a Vivian, em algum momento, né, a Vivian sempre tem, né, frases reflexivas para a gente pensar. E aí, em algum momento, num dia, Vivian soltou todo o seu repertório, né, em um curto espaço de tempo, que foi tiro, porrada e bomba para a gente ficar refletindo, né? E aí depois ela falou, gente, eu preciso de consciência amiga. Israel e outro amigo nosso em comum, no dia que vocês perceberem que eu tô demais, a gente combinou um símbolo, né? E a gente... Vive, ó. E aí a gente, né, quando tava demais e vice-versa, né, já tava, opa, vamos. Então acho que aliados do bem, né, para estar com a gente no nosso dia a dia, acho que faz toda a diferença. Na hora que eu falou, eu lembrei disso. Rodrigão, meu amigo, boa noite. Sempre você com perguntas poderosas. Que bom que você está aqui, meu amigo. Faça a sua pergunta aí. Boa noite a todos, né? Eu também, como você disse, me despedi de Carajás há 3 meses atrás e tinha saído da Vale há 6. Vivian, qual que foi o seu grande desafio quando você chegou no Sudeste de novo, né, de volta? Largar a floresta, eu falo que saí de lá depois de 6 anos e meio, e encarar um novo desafio, uma nova empresa. Eu estou vivenciando isso hoje há praticamente 1 mês, né? Também no novo cargo, deu uma evoluída. E qual, assim, o que você encontrou e o que você sentiu saudade, né? Das liberdades e da consciência que a gente tinha, porque na realidade a gente traz um pouco da essência para ser implantado nos modos operantes à frente, né? Cara, essa tá fácil, porque para fazer mudanças a gente reflete muito, né? Então, vou te falar do que eu sinto falta. Eu acho que da unidade de Carajás eu aprendi, especialmente com as pessoas do Pará e com os paraenses no geral, né? Como que a gente pode ser acolhedor na chegada, nas mudanças. Então, eu levo isso comigo de aprendizado de Carajás. Foi uma fase muito boa. Né, eu encontrei pessoas aí sensacionais que eu carrego para a vida. Então, eu acho que isso que eu sinto mais saudade, Rodrigo, das pessoas e da forma que as pessoas tratam a gente, esse calor humano que só tem quem esteve aí no Parazão de Deus, né? E falando de adaptação, eu me moldei ao longo da minha trajetória para ser muito flexível, mas isso não quer dizer que a gente não sinta as mudanças, né? Eu acho que o maior desafio que eu tenho enfrentado aqui é conseguir entender uma nova cultura. Eu estou numa empresa com os mesmos valores da empresa que eu estava anteriormente, mas com uma cultura e um jeito de ser completamente diferente que tem me encantado. Então, eu tenho aprendido muito, tenho me colocado no lugar de aprendiz, como eu já me coloco na vida, mas é segurar a ansiedade do fazer rápido. Eu acho que quando a gente lidera times, a gente tem que segurar um pouco a ansiedade, e eu tomo muito cuidado no direcionamento, porque, como eu disse, a nossa voz reverbera muito, sabe, Rodrigo? Eu tenho receio, sempre muita responsabilidade com as coisas que eu falo, e eu tenho muito receio das direções erradas. Então, eu fiz um trabalho, estou completando 2 meses no novo desafio que eu estou, fiz um trabalho mental aqui de segurar, de ouvir, e de não tomar grandes decisões nesse período, exatamente porque eu tenho certeza absoluta da direção, que eu posso sentir a forma de trabalhar das pessoas e que eu não seja uma pessoa que atrapalhe e que sim impulsione não só o negócio, mas as pessoas que estão comigo. Então, acho que esse é o meu maior desafio aqui, é segurar a ansiedade para não sair atropelando as coisas e esperar o tempo correto das coisas se organizarem, né? Eu tenho outra frase de efeito aqui, que também não é minha, é de um outro filósofo, que eu não lembro o nome agora, mas que as coisas se organizam no movimento.
É só a gente não parar, ter consciência, foco e não parar de executar, que as coisas vão se ajustando aí ao longo da vida. Eu mudei um pouco meu mindset, né, depois que eu saí daí. Hoje eu trabalho no centro tecnológico com coisas totalmente diferentes do que fazia, né, e descobrindo novos horizontes e novas coisas dentro da mineração. E aí eu tive que me mudar também, né. Eu cheguei no meu berço, né, moro hoje próximo dos meus pais, foi a causa de eu voltar, né, para ficar próximo deles, que já estão velhos. E aí, assim, trouxe alguns aprendizados, né? Crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar, né? Que isso traz para mim alguns resultados. Mas o que você falou aí, não ser tão ansioso para não ter que cobrar das pessoas da forma que a gente fazia antes, né? Então, isso aí, obrigado pelo conselho. Vou levar como conselho, porque eu estou fazendo que as pessoas acham a gente muito acelerado depois que sai daí, né? Valeu, obrigado aí. Obrigada pelo compartilhamento. Show de bola, meu amigo. Agora, quem está aqui é a Ana Paula Nascimento, que vai fazer sua perguntinha também. Boa noite, Ana Paula, que bom ter você aqui. Pode falar. Boa noite. Deixa eu abrir minha câmera aqui, né? Já seguindo o conselho da Vivian de sair da zona de conforto. Tive o prazer de trabalhar com a Vivian aí durante um tempo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta muito específica. Maneira, Aninha. A respeito de como buscar o autoconhecimento, né? Eu achei muito interessante aquele gráfico, né, que você mostrou, né? Ele fala muito a respeito da trajetória de um líder, mas se a gente for levar em consideração o autoconhecimento, ele é assim, né? Quando a gente acha que sabe tudo de si, que tá lá no topo aí que a gente vê que não sabe nada, né? Achei muito legal a dica que você deu sobre buscar assuntos, né, principalmente daqueles assuntos que não fazem parte do seu cotidiano, ou coisas, pautas que talvez não estejam alinhadas com a sua opinião, né? Mas eu queria ver, assim, outras dicas, né? Eu sei que fazer terapia é uma coisa super importante para todo mundo, né? Mas o que mais que a gente pode fazer para buscar esse autoconhecimento, né? O que mais que a gente pode incluir na nossa rotina? E aí eu sei que isso também é uma trajetória muito particular, mas para você contar para a gente um pouquinho assim como é a sua busca pelo autoconhecimento, né? Sobre o que você pode falar, é claro. Eu acho que não tem regra, né? Eu trouxe lá da questão do indivíduo, né? Acho que a gente é muito particular, todo mundo. As experiências são diferentes, os repertórios são diferentes, mas tem algumas coisas que funcionam de forma coletiva. A análise é uma delas, né? Você falou da terapia, mas a psicanálise é uma delas. Eu brinco, a quinta série, né? Falando, eu por responder sério, não consigo responder uma pergunta séria. Mas eu brincava por um tempo, assim, que todos os meus defeitos eu justificava com o meu mapa astral. Mas mentira. Fala, vídeo isso não, porque você sabe, né? Libra é desse jeito mesmo. Mas eu acho que a gente tem humildade para ouvir. Escuta aberta, sabe, Aninha? Se eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido, acho que a escuta aberta tem me ajudado a aprender a ser mais razão e menos emoção nas coisas da vida. Às vezes a gente toma uma opinião ou uma interface que a gente tem difícil como sentença. Eu volto lá na profecia autorrealizada, né? Nada é sentença nessa vida. Quem sabe da gente é a gente mesmo. Então, acho que a análise ela é essencial, a escuta aberta, mais razão e menos emoção, ela é extremamente importante, mas uma coisa que mudou muito a minha vida e a minha relação com as coisas e com a forma que eu me comporto e que eu me moldo é a leitura. A leitura amplia para a gente um mundo que a gente não viveu, além das trocas de experiências, né? Acho que quando a gente é colocado em xeque, a gente também aprende muito, a gente cresce e evolui muito se a gente se dispuser a fazer isso, né? Porque tem gente que passa por um monte de perrengue e não aprende nada. Se a gente se colocar no olhar de aprendiz, a gente consegue evoluir muito na vida. Mas aprender com o erro do outro também, né? Eu acho que é um exercício de humildade aí. Sem regra, nem é o que funciona para mim. É a forma que eu faço, e eu faço reflexões constantes, né? Quando eu lidero um time grande e tendo consciência do impacto na vida das pessoas, eu faço reflexões constantes sobre os meus comportamentos. Então, isso também me ajuda. É duro, tá?
não é um exercício fácil, é duro, porque a gente enfrenta as nossas sombras quando a gente faz isso. Mas funciona. Show de bola, obrigada. Por nada. Timaço, o de frente para a Vivian tá show. Eu vou precisar ir para a última pergunta, porque ela vai compartilhar a terceira eureka pra gente. Vivian, a última pergunta. Ana, sua pergunta foi ótima, tá? E Vivian deu show aí na resposta. Vivian, como lidar com ambientes corporativos onde a pressão da liderança deixa de lado o cuidado com as pessoas? Enquanto tu pensa, Rodrigão, meu bro, a Hilde pediu para tu repetir a frase. Tu escreveu a frase aí no chat, tá? Então, essas frases precisam ser reforçadas. Então, coloca aí no chat quando tu puder. Vai lá, Vivian. Mas ainda bem que é a última, né? Tá só aumentando o nível. Cara, eu acredito muito no nosso poder de transformar o ambiente que a gente está inserido. E aí eu acho que uma das grandes belezas da liderança é a gente poder colocar nosso tom, onde a gente lidere no nosso microambiente. De fato, quem está liderando num ambiente hostil, né, eu vou colocar dessa forma, não sei se foi bem essa a sua intenção na pergunta, fica pesado para quem está liderando manter o microambiente alinhado com o que se acredita que é o ideal para o time. E aí eu volto naquela questão de estar em empresas que estão coerentes com a nossa essência e com os nossos valores, né? Mas nem sempre a gente consegue. Esse é um mundo ideal, é onde a gente gosta de se posicionar, onde a gente consegue tirar o melhor da gente, mas quando a gente se vê em situações de ambientes hostis, e eu já estive em várias situações como essa, é a gente buscar o que gera valor para a gente, o que a gente acredita e qual que é o nosso propósito de vida. Que quando a gente cria o nosso microambiente ali, a gente tem poder para isso, e a gente colhe o fruto, e esse fruto está alinhado com o nosso propósito, a gente ganha energia e motivação para continuar e para seguir, para sustentar o tempo que for necessário, até a gente entender que é um tempo de transformação maior, e aí você precisa de exercer a liderança de forma mais enfática e mais transformadora, para que você possa transbordar e contagiar as pessoas que estão com você, ou de entender que aquele lugar não é um lugar para você. Porque se a gente ficar num lugar de liderança desconfortável, a gente penaliza todo mundo. O maior prejudicado, certamente, é quem está liderando, mas a gente penaliza o negócio, a gente penaliza os resultados, penaliza todo um time aí que está confiando na gente para crescer e evoluir. Show, Vivian Maria. Agora eu tô ansioso aqui pela terceira dica, Vivian Maria. Compartilha o ouro aí pra gente. Tudo no freestyle, meu amigo José Almondes. Bora lá, gente. Para não fazer diferente, né? Eu aqui cheio das frases de efeito dos livros, algumas eu lembro referência, outras nem tanto. Eu já peço perdão para as referências, tá, gente? Quando é minha, eu falo, quando não foi de alguém, tá? Vou deixando aqui cravado esse negócio com vocês, né? Mas eu não sei se vocês conhecem a Metáfora da Ilha do Conhecimento. Também é um livro. Ele é muito profundo, eu não sei se faz sentido fazer a indicação dele aqui, porque acaba sendo até exaustivo, mas o conceito ele é muito legal e eu vou trazer aqui para vocês de forma resumida. A Ilha do Conhecimento está muito atrelada ao efeito Dunning-Kruger, que eu trouxe para vocês aqui um pouco antes. Pensa numa ilha pequena e no perímetro dela. Né? Uma ilha pequena ela tem um perímetro, e pensa que o oceano é tudo que a gente desconhece. Essa é a teoria. Então, se eu sou uma ilha pequena de conhecimento e eu tenho um perímetro pequeno, eu tenho pouco contato com esse oceano. O meu contato é daquele perímetro específico. Conforme eu vou ampliando minha consciência e meu conhecimento sobre as coisas e sobre a vida, o meu perímetro ele também vai aumentando. Conforme esse perímetro vai aumentando, eu vou tendo dimensão de todo um universo que eu desconheço, que é muito maior do que eu conheço, de fato. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que a gente construa a nossa própria consciência, o nosso próprio repertório, para que a gente tenha liberdade de fazer diferente e que a gente haja com intenção para transformar nosso microambiente. Então, a última pergunta acabou respondendo, né, Israel? A gente não combinou, mas acho que o ouro aí, se a gente puder falar de repertório, de adaptabilidade,
de flexibilidade nesse mundo que muda o tempo todo e que exige da gente o tempo todo. A gente é bombardeado por um monte de informação. E quem é bombardeado por um monte de informação e não tem consciência da própria ignorância, precisa repensar a forma que está se comportando, né? Os nossos comportamentos, eles são instintivos. Se a gente não para pensar sobre eles, a gente vai reproduzir padrões, e nem sempre esses são os padrões que a gente acredita. Talvez são padrões que a gente construiu ao longo da vida e por falta de reflexão, a gente repete, e quando a gente se assusta, a gente não muda o resultado, não muda o caminho, não muda a trajetória, porque a gente está ali no mais do mesmo sem perceber. Então, a terceira lição é ocupe espaço com consciência e intenção, e voltando, consciência dá trabalho, tá, gente? Consciência de ninguém cai do céu. Nossa, fulano tem uma inteligência emocional, é tão maduro, não cai do céu. Tem que fazer esforço mesmo, tem que encarar as sombras, tem que investir tempo em conhecimento, tem que investir tempo no raciocínio, e colocar isso em práticas, colocar em posição de desconforto, e seja a transformação que você acredita, independente do ambiente que você está. Independente se o ambiente é hostil, se não é um ambiente hostil, aproveitem as oportunidades, aproveitem as zonas de desconforto. Eu, principalmente nos ambientes que são hostis para mim, ou que às vezes são super desconfortáveis, desalinhados comigo, são os que eu mais me desafio, porque é onde eu acho que eu mais posso aprender. E eu trouxe uma imagenzinha que eu gosto aqui, que é a do fósforo, né? Tá todo mundo pegando fogo. Se uma pessoa tiver consciência de fazer diferente, a gente já consegue interromper um incêndio catastrófico, né? Isso aqui não é sobre fósforo. Cada um sabe dos seus incêndios, cada um sabe da sua rotina. E aí, para fechar, mais uma frase de efeito, né, Israel? Para não perder o hábito. Esse é um livro que eu li recente, que chama Insustentável Leveza do Ser. Inclusive, é do clube do livro que a Lud participa comigo, o meu chat GPT que fala francês, do Milan Kundera, que ele fala que não é consequência da nossa escolha, não pode ser considerado mérito nem fracasso. É simplesmente acaso. Se eu não escolhi, não é mérito meu. Se eu escolhi, passa a ser um mérito meu. Então, é uma frase também do livro que me marcou. Esse eu indico, é excelente, tá, galera? Pode ler. A Insustentável Leveza do Ser. Um livro profundo, que transita muito bem com coisas práticas da vida. Importante de autoconhecimento, Aninha. Você perguntou aí, né? E algumas leituras são importantes para que a gente se desenvolva. Essa foi uma que me impactou. Então, estou compartilhando com vocês. E tem um outro... Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, que é da Alice do País das Maravilhas. E tem uma outra, de um filósofo que eu gosto ainda mais, que ele fala que o tolo que não sabe o que quer, todo vento lhe é contrário. Então, pensa só, se você não sabe exatamente o seu propósito, não sabe o que você quer, tudo que acontece te balança. É um grande esforço para você galgar um novo degrau, para você galgar um novo desafio. Saibam o que vocês querem, né? E quando passa por todo esse conceito que a gente trouxe aqui, que a gente compartilhou. Então, não façam, não deixem que todos os ventos lhes sejam contrários nessa vida, porque senão fica muito pesado. E a gente precisa de levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Acho que é a forma que a gente tem aí de transformar o futuro e construir o que a gente acredita, juntos, apesar de separados no palco virtual. Eu gosto do calor humano, tá, Israel? Aqui eu estou sofrendo de não ver a carinha das pessoas. Mas é isso. Então, assim, usem o poder e a intencionalidade transformacional, independente do ambiente que vocês tiverem. E eu fecho minha fala aqui com uma imagem que eu gosto sobre mês da mulher, não podia deixar de dar o meu recado, da Israel. Abriu espaço, meu amigo, agora aguenta. É uma diferença entre igualdade e equidade, né? Igualdade é eu dar o mesmo caixote para todo mundo, independente da altura. Equidade é eu conseguir nivelar a altura das pessoas e conseguir distribuir esses caixotes de forma que todo mundo tenha as mesmas condições. E quando a gente fala da liderança, e para mim essa é uma das grandes belezas de liderar, é porque a gente está com os caixotes na mão, a gente tem potência e a gente consegue fazer isso. Só que a gente só consegue agir com intenção se a gente puder parar de repetir e replicar padrões aí ao longo da nossa trajetória. Então eu fecho aqui, depois vocês cansarem de me ouvir,
eu fecho com esse recado do mês da mulher. Sejam intencionais, não só na diversidade, não só na inclusão, mas nas coisas que vocês acreditam que é importante para vocês e para o negócio. E muito obrigada. Uhul. Gente, chuva de coração, chuva de coração. Escrevam aí no chat o que as palavras de gratidão para a Vivi. Ela vai ler todas elas, ouvir quase lendo aí todas elas. Coloca aí o que é que vocês gostaram aí. Lude, fez sentido para ti, Lude? O que é que você mais conseguiu conectar aqui no bate-papo hoje? Com a primeira lição, quando ela fala de aumentar repertório, autoconhecimento e a dica aí de fazer isso através da leitura. Me senti muito conectada, muito. Top, top. Gente, coloca aí no chat o que é que vocês mais conectaram aqui desse bate-papo de hoje. Coloca aí no chat. Eu me conectei nisso. Eu quero fazer um fechamento aqui. Primeiro, agradecer a Vivian. Ela ainda vai falar aqui, tá, gente? Agradecer a Vivian de coração pelo tempo, porque fala muito sobre transbordo, né? Quando a gente traz esse tanto de conhecimento, é porque ela já viveu tantas coisas que ela dá isso pra gente de graça, né? E a gente dá aquilo que a gente tem, a gente transborda aquilo que a gente tá cheio. E a Vivian transbordou aqui na nossa vida, e eu fico muito feliz, né? Porque é uma curadoria praticamente de aprendizado que ela teve, que a gente tá pegando, ó, de mão beijada. Vivian, obrigado mais uma vez, foi muito top. Gente, mas tem aquele sentimento que a gente não pode parar aqui. Não pode parar aqui. E aí eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu tenho um mantra na minha vida, que é dos meus mentorados sabem. Vou só começar aqui, ver se eles escrevem aí, gente. Começa, escreve aí o restante. Escreve aí o restante. Comece, mesmo não estando 100% pronto, ou 100% pronta. Quando eu bati um papo com a Vivi alguns períodos atrás, né, a gente se despediu de Carajás falando, gente, não sei como, e o que é que vai acontecer, mas Israel, nós vamos ainda, e eu falando para a Vivi falando, a gente ainda vai fazer alguma coisa juntos, não sabemos o que, e nem que hora, e que nem momento, e surgiu, né, a partir desse começo, sem estar 100% pronto, fruto dos livros, né? Esse foi meu mantra descoberto a partir de muita leitura. Eu usei isso e uso isso com meus mentorados. Esse é um mantra da nossa mentoria. E aí, Vivian, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Acho que não tem dúvida nenhuma que os livros, eles conectam. Acho que os maiores aprendizados que eu tive na minha vida enquanto líder, enquanto ser humano, na hora de tomar decisões, foi o acréscimo, não foi curso, foi o acréscimo de repertório por livros, que na hora da tomada de decisão vem aquele eureka, ou um conjunto de eurecas para a gente compartilhar. Eu faço isso com os nossos líderes, faço isso com as pessoas que estão do meu lado. E aí, né, eu até, na minha despedida de Carajás, eu fui rodando os turnos, né, e aí uma pessoa falou, Israel, teve uma frase que você falou que me marcou muito. E aí, isso há alguns anos atrás. No primeiro DSS, ali, aquele momento inicial que você foi fazer com o time, você perguntou para todo mundo lá, quem aqui está lendo? E, oficialmente, eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Mas na hora que ele falou, eu lembrei. E aí eu perguntei isso, e o que foi a frase que mais chamou a atenção para essa pessoa foi uma pergunta, quem aqui está lendo? E aí, no tempo, eu falei, né, sobre o poder da leitura, sobre como isso se conecta. E pelos livros e pelas frases poderosas e pelos aprendizados, foi que eu me conectei com Vivian, foi que eu me conectei com Lude, que eu me conectei com boa parte das pessoas que eu tenho perto de mim. Via de regra, as pessoas que estão do meu lado são pessoas que têm repertório, pessoas que leem, para a gente vibrar na mesma frequência. E aí, nesse interim, eu fui, Lude, Vivian, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer juntos, né? E aí a gente foi conectando, pensando o que é que a gente poderia fazer para não perder essa energia. Eu vim para São Luís, Lude permaneceu em Carajás, Vivian foi para São Paulo, e aí foi que surgiu uma pergunta, e se a gente criasse um momento, ou um espaço, para que a gente, enquanto líder, pudesse estar lendo juntos, pudéssemos estar trocando figurinhas e aprendizados juntos, que a gente pudesse estar crescendo juntos. E aí, né, a gente pensando, a gente não sabe o que, não sabemos o que, não sabemos o que, e na semana passada, gente, é por isso que começa em estar 100% pronto, na semana passada, por volta de 22h49 da noite, Vivian me manda uma mensagem.
já sei o que é que nós vamos fazer. Eita, meu Deus do céu, eu até fiquei, já sei o que é que nós vamos fazer. Fechou, lacrou, eureka. E aí, quando eu sei que esse momento de eureka vem, eu também já parei o que eu estava fazendo ali e fala, a Rocha. E aí ela falou, que tal se a gente pudesse, muitas pessoas perguntam, como é que eu posso estar próximo de vocês, ou conectar com vocês, ou de alguma forma, né, fazer parte, né, do dia a dia, pegando alguma dica, algum insight. E aí, Vivian, que tal se a gente fizesse o nosso clube do livro? E aí, senhoras e senhores, eu quero convidar todos vocês que quiserem fazer parte do nosso Clube do Livro, iniciar conosco essa jornada dos pioneiros, a turma fundadora desse Clube do Livro, e acelerar a sua jornada com o que realmente faz sentido. É um Clube do Livro voltado para a liderança. É um Clube do Livro de líderes. E o que é um Clube do Livro, né, gente? Vivian vai poder falar um pouco mais, né? Ela falou, Israel, eu faço parte de alguns clubes do livro, Israel faz essa leitura, vamos criar esse Clube do Livro, mas é o local, né, de forma direta, apropriado para a gente se conectar e para a gente ler juntos, lermos juntos e aprendermos o que a gente está lendo juntos. Então tem livros selecionados que fazem parte da minha trajetória enquanto líder, que fazem parte da trajetória da Vivi enquanto líder, que fazem parte da trajetória da Lud enquanto líder, cada um com seu estilo, cada um da sua forma, mas existe um eixo comum que nos conecta. E esse eixo comum, nós vamos descobrir quais são esses livros, lendo eles juntos. Então vão ser 4 livros que a gente vai ler nos próximos 4 meses. É uma curadoria de fato efetiva do que faz sentido para a gente se provocar, para nos provocarmos, para a gente crescer nessa jornada de liderança. Nenhuma transformação, gente, vem na nossa vida por acaso. Ela vem com muita, Vivian falou sobre isso, com muita intencionalidade, muita busca. Né? Não é de um estalar de olhos as coisas acontecem, mas é busca, é dedicação, é estar estudando, é estar aprendendo juntos, é pegar às vezes um eureka de uma frase do livro ou de uma forma de pensar que uma outra pessoa compartilha com a gente e vai fazer as coisas acontecerem. Então, nosso Clube do Livro, ele está aberto para quem quiser estar conosco aí nos nossos encontros periódicos, para a gente estar lendo junto. Tem pessoas que passam um ano, não fazem uma leitura, e quer que as coisas aconteçam. Então aqui vai ser a leitura intencional de livros voltados para a liderança. E quando eu falo de liderança, não é só liderança formal, porque todos nós, em determinado nível, nós somos líderes. Primeiro, líderes da gente, líderes de nós mesmos, líder da nossa história, protagonismo da nossa carreira. Então somos líderes primeiro da gente, com disciplina, com intencionalidade, líder da nossa vida. Depois somos líderes de processos, líder de pessoas, líder de líderes. Então, independente do nível de liderança, todos nós que estamos aqui somos líderes. Isso é que torna a jornada bacana. E para cair essas fichas do autoconhecimento, do que fazer, de como se portar como líder, de saber que eu sou autor da minha própria história, a gente tem essa curadoria desses 4 livros que vão realmente conectar com vocês. Não é livros aleatórios, mas dessa jornada nossa de liderança, a gente vai estar fazendo essa leitura juntos. Vivian, como que é participar de um clube do livro? Fala um pouquinho pra gente aí. Você estava falando aí, passando uma história aqui na minha cabeça dos clubes que eu já participei, né? E quanto fez diferença para mim ter curadoria de livros. E quando a gente junta curadoria de livro com repertório, aí, sim, acho que é uma super sacada, né? Eu queria ter um clube do livro que eu pudesse participar, que me desse o caminho, né? Já li tanto livro ruim nessa vida, mas também faz parte do repertório. Mas como que funciona o Clube do Livro? Galera, a gente vai indicar as leituras, a gente vai lendo juntos ao longo do mês, e a gente vai fazer um momento de fechamento, de tira dúvidas, numa live interna nossa, dentro do grupo, para que a gente possa compartilhar valor, e não só falar sobre o livro, mas trazer os ensinamentos dentro da nossa experiência de liderança, né? Todos nós aqui temos uma vasta experiência em liderança, e eu acho que é legal a gente conectar a teoria com a prática, para que a gente consiga acelerar, né? Falando sobre erros, não cometer os mesmos erros, né? A Aninha falou como que a gente pode ser mais assertivo e praticar o autoconhecimento, e aí eu trouxe a questão da gente aprender com o erro das outras pessoas, e a gente está juntando a nossa experiência e as nossas falhas, os nossos aprendizados, aí junto com conteúdo, né? Que são de grandes escritores, de pessoas que são referências. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos falar também de dicas
dar dicas de como ler, de como a gente pode aumentar foco. Tem gente que fala assim, a leitura não é para mim. Nada disso, tudo é treinável nessa vida. Então, lá a gente vai ensinar um pouquinho também de como é que dá para inserir isso na rotina. A gente fala que não tem 15 minutos, não tem 20 minutos ao longo do dia, mas se distrai o tempo todo com o celular que está na nossa mão. Então, acho que a consistência, falamos muito sobre consistência aqui, mas aí vamos dar esse gostinho um pouco mais lá no Clube do Livro, a gente falar de consistência e disciplina e de trazer coisas poderosas para a vida da gente aí com curadoria, né, com caminho encurtado. Então, é assim que vai funcionar o nosso Clube do Livro. Show de bola, Vivian. Eu não conheço outra forma tão singela, com custo-benefício, para estar conectado nas ideias, na forma de pensar, com 3 pessoas diferentes. Eu tenho uma frase do Érico Rocha que ele fala, né? Quando a gente se sente a pessoa mais, entre aspas, tá, gente? Vou pensar, a pessoa mais humilde de conhecimento na mesa. E estando do lado aqui de Lud, estando do lado de Vivian, eu tô me sentindo a pessoa mais humilde de conhecimento da mesa. E eu estou me sentindo muito honrado por ter dado esse eureka e me convidado para estar, né, nesse clube do livro. Então, por menos de uma pizza por mês, durante 4 meses, a gente vai estar juntos. Então, se quer estar bem, se junte com pessoas que são melhores do que você. Quando falo melhor, não é melhor, é pessoa que você enxerga, que tem algo para contribuir. Não é melhor no sentido de que tem mais valor, menos valor, mas no sentido que tem algo para contribuir com vocês. Então, eu vou estar aprendendo também com essas 2 autoridades, com Lud e com Vivian, e de alguma forma, se eu puder estar compartilhando com vocês, eu vou entregar o meu melhor. Então, durante 4 meses, 4 meses, gente, 4 meses a gente vai estar junto aí, compartilhando e lendo juntos. De novo, eu não conheço uma forma mais acelerada para a gente estar aprendendo juntos, por menos de uma pizza por mês. Aí você já entra no regime, já deixa de comer essa pizza por mês e já, né, faz a ingestão aí de muito conhecimento, de muito livro para te ajudar a tomar melhores decisões, né, e compartilhar pontos de vista diferentes, tá? Então, gente, não perde. Essa é a turma fundadora. Quando eu falo da turma fundadora, é especial, gente. A turma fundadora só vai ter uma turma fundadora. A segunda turma já não é mais fundadora, é a segunda turma. Então, quem entrar agora tem o convite e a oportunidade de fazer parte, dizer, eu fiz parte da turma fundadora. E o que é legal, porque a gente vai aprender juntos. E a gente vai se entregar muito mais. Por quê? Porque a gente vai estar aprendendo. Vai estar interagindo com vocês mais intensamente para a gente estar adquirindo repertório para a segunda turma ser melhor. Então, essa primeira turma costuma ser uma turma especial. Eu tiro isso pelos meus mentorados, né? A turma 1 é a turma especial, tá, gente? Que é da turma 2, gente, não se sinta não, né? É uma turma evoluída, mas a turma 1 tem um gostinho especial por ser a primeira. Então, vocês que estão aqui têm a oportunidade de fazerem parte da turma fundadora com presentes super especiais. E o que a gente pode falar, gente, isso aqui foi a ideia da semana passada. Começa sem estar pronto mesmo. O link já está aí no chat. O link já está no chat. Ninguém vai ficar mais pobre por esse valor por mês. Mas, pelo contrário, é esse investimento que talvez está faltando para você destravar e transformar ainda esse ano 2025 você num líder muito melhor, tá? De fato, eu não perderia essa oportunidade. Então, tá aberto aí, não vai demorar, porque a gente já tem que começar. Inclusive, já vou passar aqui, nossa turma, gente, já vai começar a aula de abertura sábado agora, no próximo. Não quer dizer que o carrinho vai ficar aberto até lá. A gente vai fechar isso aqui tudo, gente, já no final de semana. Então, quem quiser tá aqui, já faz logo. Não perde tempo. Não deixa decisões, por qualquer que seja, te afastarem de onde você quer chegar. Então, se de alguma forma você ficou tocado, ou confortável, ou agitado, cara, não vou perder a oportunidade de estar com 3 pessoas, uns que eu admiro mais, outros que eu admiro menos, né, no meu caso, mas 3 pessoas que eu vou estar juntos. Então, a oportunidade está franqueada para vocês. Nossa live de abertura já vai acontecer dia 5 de abril, um dia depois do meu aniversário, então você já pode levar o presente também online, tá? Um dia depois do meu aniversário, dia 5 de abril, às 9 horas da manhã, e vai ter muitos presentes para a turma fundadora. Só posso dizer isso. A turma fundadora é a turma especial e a gente tem que honrar quem confiou nesse processo. Então, convite feito para vocês. Vou abrir aqui para alguma pergunta que possa ter. O link já está aí no chat. Não deixa de participar. E se você tiver qualquer dúvida, o grupo lá está aberto. Nosso grupo está aberto para você fazer sua pergunta, para você tirar a sua dúvida, saber de como é que vai ser.
a gente vai estar à disposição aí para responder vocês, tá bom? Rodrigo, você levantou a mão primeiro aí a perguntar, fica à vontade aí, meu amigo. Sempre eu, né? Eu sempre vi essas duas pessoas que estão juntos com você no Clube do Livro, lendo, né? Eu sigo as duas no Instagram, e todas as duas eu sempre vi na manhã lendo. Eu leio fisicamente, elas leem no tablet. O seu livro, os que estavam comigo, né? Eles atravessaram fronteiras, né? Dentro da Falcon que eu trabalho hoje, tem 4 livros seus lá, de inovação, e tem com o Fernando Seabra também. E aí eu não vou nem falar muito não, né? O comprovante do meu Pix já tá aí no grupo, tá? Eu fui o primeiro. Tá pago aí, tô junto. Boa, boa. Eu nem vi aqui o grupo não, mas já tá no barco aí. Bem-vindo, Rodrigo. Que ótimo ter você aqui com a gente. Vai ser um privilégio estar aprendendo juntos, tá? A gente tem muito para aprender também. E vamos ter uma curadoria dos livros. Gente, a gente não vai dizer quais são os livros, mas quem já entrar aqui agora já vai fazer parte do grupo para a gente startar para vocês já comprarem os livros, tá? A gente tem boa parte desses livros em PDF, mas a gente quer oportunizar você ler, comprar esse livro e ter esse livro. A gente dá muito valor maior para quando a gente tem algo em mãos e quando a gente investe ali, além do nosso tempo, do nosso recurso. É comprovado, cientificamente comprovado, que a gente se compromete mais quando sai do nosso bolso e a gente compromete ali. Então a gente vai dar o tempo para vocês adquirirem os livros. A gente vai fazer o grupo, já quem entrou, já vai entrar no grupo especial já agora. A gente já vai dar o convite para vocês comprarem, dá tempo de revisar e comprarem os livros. Na live de abertura, dia 5 de abril, a gente dá as orientações, vamos ter mais um tempinho e já vamos startar ali nosso primeiro livro. É um livro por mês, tá? É um livro por mês. Eu não leio, eu não consigo ler. Vai conseguir ler um livro por mês, pode ter certeza. A gente vai trazer dicas práticas e dicas singelas e a gente não vai soltar a mão de ninguém. A gente vai estar junto todo dia ali, dando pílulas e trazendo elementos para você não deixar de ler. Não é ler qualquer coisa, é ler os livros que fizeram sentido para a nossa trajetória enquanto líderes, a trajetória comum para a gente, tá? Então, eu não vi isso em nenhum lugar. Um grupo de livros para líderes. Deu até um trava-língua. Grupo de líderes para... Grupo do livro... Clube do livro para líderes. Ufa. Gente, mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Qual o horário do encontro? Vivian, quer compartilhar aí, Vivian? A gente está ajustando o horário do encontro, mas vai ser pela manhã. Já antecipo aí, sábado pela manhã. Show, sábado pela manhã. Então vocês vão ajudar a nos construir o horário melhor para todo mundo, tá? Leide, bem-vinda, tamo junto, tamo junto. Mas alguém tem alguma pergunta? Tem que dar tempo o livro chegar para... Perfeito, Liliane. Oh, que bom você estar aqui. Liliane, sendo, tudo bem? Tem que dar... Exatamente, então tem que entrar agora. Porque se entrar lá no final, aí você vai começar ali já atrasado. Ou atrasada. Então entra agora no livro para dar tempo ele chegar, gente. Mercado Livre. Já fiz o Pix, hein, Israel? Contem comigo, gostei aí. Tamo junto. Um abraço, Vivi. Amei esse momento. Obrigada, viu? Top demais. Tá aqui com a gente. Tamo junto. Comecei sem estar pronto. Boa, Márcio, isso aí. Gente, tem mais alguma pergunta? Já vou liberar para vocês. 20, a gente se programou aqui até 21 horas, 1h30 aqui de bate-papo ao todo, 2 minutinhos aqui faltando. Quero saber se tem mais alguma pergunta para você fazer. Feito, Priscila, Nakamura. Ah, legal. Olha aí, Vivian. As Vivizetes. Legal. Isso aqui. Tainã, bem-vinda. Show de bola. A Isa, outra Vivizete. Bem-vinda, a Isa. Que legal ter você aqui. Muito bom. Timas, dou-lhe uma. Não precisa acabar aqui as perguntas. O grupo, de novo, vai estar aberto. A gente vai deixar esse grupo aberto até o sábado. E a gente vai estar lembrando vocês quanto a isso. A gente não vai deixar esse carrinho aberto por muito tempo. Por quê? Porque a gente quer cuidar com o carinho de vocês durante esse período. Então, o carrinho vai ficar aberto aí. Não vai demorar muito. Você que já adquiriu agora já vai entrar no livro, no clube. A gente já vai compartilhar aí o que tiver para compartilhar para dar tempo aí de você se programar. Tá bom? Quem mais, gente? Coloca aí quem mais já está com a gente aí para a gente saber, tá? Oportunidade ímpar. Coloca aí no chat ou no grupo lá do WhatsApp e tá fixado aí no comentário, tá? Gente, exatamente 21 horas. Nossa live já vai ser dia 5. Gerliane, eu quero. Gerliane,
Vou te dar essa oportunidade. Tá aí o QR Code e tá o link aí no chat. Rodolfo, fixa também lá no grupo do WhatsApp. Juliette, eu já paguei o meu. Show, Juliette. Bem-vindo a bordo. Legal. Gerliane também eu acho que é uma Vivizete, né? Vivizete. Que bom ter você aqui com a gente, Gerliane. Abraço. Legal, show de bola. Já estou. Ailde Bebê, show de bola. Daqui da Ferrovia. Fabiana Silva, ó. Show de bola. Tiago Cândido, tem os Almondetes, não, né? Não fica bom, não, né? Mas, gente, Josetes, acho que fica bom. É todo mundo junto, gente, misturado. Acho que a gente vai aprender, vai ser uma jornada legal, tá? Link no WhatsApp fixado, link aqui no Teams fixado, 4 meses juntos. Se a gente não se conectar, é porque a gente não se conecta mais, gente. Não, então, aproveitem, tá? Estamos encerrando para o final, 21 e 1. Gente, esse é o mantra. Começa, mesmo não estando 100% pronto. O mundo não é de quem espera, ou só de quem fala. O mundo é de quem faz. Então, se você está esperando o mundo perfeito para fazer o que precisa ser feito, não espera não. Faz agora. Começa sem estar pronto. Começa sem estar pronta. Talvez se a gente esperasse estar pronto, a gente nem ia estar aqui. Talvez se a gente esperasse estar com o mundo perfeito, criar uma página, uma landing page ou alguma coisa do tipo, ou a gente nem ia estar aqui. Então, o mundo é dos que fazem. A gente está aqui sem estar pronto. 100% pronto. Mas a gente está aqui de peito aberto para conectar e para transbordar. Então, o mundo é dos que fazem, que honra ter vocês aqui, tá, gente? Gente, a gente agradece muito, muito obrigado. Esperamos vocês já do outro lado, do lado do nosso grupo, do clube do nosso livro voltado para a liderança.